Olá, queridos, Pastor Oséias Celestino aqui para a nossa segunda aula de Atos dos Apóstolos. Temos uma grande lição agora, porque nessa nossa segunda aula nós vamos falar sobre esse apóstolo que tem um papel extraordinário no princípio da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Quem é ele? O apóstolo Paulo, mais conhecido como Saulo. E agora o Senhor o chama para essa grande obra da evangelização dos povos, para cumprir aquilo que Jesus tinha dito antes de partir dessa terra em direção ao céu. Comece por Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A região dos confins da terra será inaugurada, a peregrinação às outras nações, por esse homem extraordinário que começaremos a estudar agora, e é ele sim o grande protagonista da segunda e da terceira parte do livro de Atos dos Apóstolos. A lição de número 21 tem como seguintes objetivos: compreender a evolução de uma igreja cristã judaica para uma igreja cristã universal. Esse é o papel que Paulo vai enfrentar de maneira ferrenha, porque os judeus queriam incorporar as suas práticas judaicas no culto universal da igreja, e Paulo é o homem que Deus vai fazê-lo interpretar essas coisas de maneira que o final de toda a lei fosse de fato Cristo e iniciasse um novo período, que seria o período de uma igreja universal. Então, compreender a evolução de uma igreja judaica cristã para uma igreja cristã universal, onde o apóstolo Paulo teve um grande papel, um decisivo papel para essa construção. O texto base que nós vamos usar está em Atos capítulo 9 e versículo de número 3, que diz: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Eu gosto dessa frase, é a frase da rendição. Deus está dizendo: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso aqui é legal eu dizer. O que são os aguilhões? São aquelas algemas que prendiam antigamente os animais, ok? Quanto mais os animais, funcionava como uma espécie de algema que conhecemos hoje. Quanto mais o animal forçava para sair daquela algema, mais aquela algema o aprisionava. Então isso era chamado de aguilhões. Deus está dizendo para Paulo: você já está no meu anzol, já há aguilhões postos em você, já há algemas postas em você, e será muito duro para ti você tentar lutar contra esses aguilhões, recalcitrar contra ele, lutar veementemente, fortemente contra a minha escolha pela sua vida. Aí Paulo realmente não quer lutar mais, e ele diz, e ele se rende: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Interessante que o princípio da chamada do apóstolo Paulo, que será agora o homem que vai romper as linhas de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Samaria já tinha sido atacada fortemente, no melhor sentido da palavra, por um dos diáconos extraordinários, que foi escolhido por Pedro, como eu acabei de dizer para vocês na aula anterior. Felipe agora, na dispersão, ele vai para a região de Samaria, e lá na região de Samaria, o diácono Felipe está fazendo uma extraordinária obra naquele lugar. Uma obra tão grande, que pessoas estão sendo curadas, pessoas perturbadas estão recebendo a sua libertação. Até um mágico famoso daquela região se converteu ao Evangelho, e Felipe os batizava, até que teve um grande fato bíblico sobre a vida de Felipe, quando ele tem a oportunidade de pregar, convencer e batizar o eunuco Mor da rainha de Candace, o homem responsável pelos tesouros daquela nação. Foi evangelizado
por aquele homem extraordinário e batizado por Felipe, que depois o Espírito Santo de Deus o arrebata para uma outra cidade. Então, agora faltava nas contas de Jesus, Jerusalém, toda a Judéia, Jerusalém atacada fortemente pelos apóstolos, toda a Judéia, os discípulos estavam fazendo grande obra ali. Samaria, o Felipe tinha dado conta de Samaria, depois Pedro e João descem a Samaria, quando o trabalho de Felipe já está bastante consolidado, e a Bíblia diz que eles impõem as mãos sobre as pessoas e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Mas veja, essa evolução ainda faltava a última parte. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, confins da terra. Para a missão dos confins da terra, Deus não poderia, em tese, contar com discípulos judeus de uma mente tão fechada. Eles tratavam as outras nações como gente menor, eram chamados de gentios. Então, o que o Senhor faz? O Senhor pega um homem de uma mente extremamente aberta. Lembrem os senhores que o apóstolo Paulo, ele era um homem formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios daquela região, e ele estava formado aos pés desse homem. Paulo tinha acesso aos grandes filósofos que anteriormente surgiram na Grécia, né? Lembrando que Sócrates viveu 500 anos antes de Cristo, Platão viveu 400 anos antes de Cristo, Aristóteles viveu cerca de 320 anos antes de Cristo. Ou seja, toda a primavera filosófica grega está influenciando os países daquela região, e Paulo, através do Gamaliel, também tem contato com a filosofia. Mas veja, agora faltava esse homem, e esse homem não podia ser Pedro, ainda que Pedro tivesse tido um encontro que quebrou boa parte da sua rejeição aos irmãos fora da circuncisão, aos chamados irmãos gentios. Mas o Senhor precisava de alguém absolutamente livre. Veja, a nossa dificuldade de sair da caixa nos limita a essa caixa. Quanto mais aberta for a nossa mente, maior possibilidade de Deus nos usar para outras pessoas, outra gente, outros povos. Muitas igrejas são boas igrejas, muitos cristãos são cristãos excelentes, mas eles estão dentro de uma caixinha tão limitada que de transpor esse crente e o seu ministério e a sua vocação a outros lugares. Então o Senhor precisou pegar um homem que estivesse liberto de todas essas amarras, um homem que tinha cidadania romana, que conhecia bem o grego, um homem estudioso ao extremo, um homem que não tinha essas mazelas do preconceito sobre si, para que pudesse avançar diante da última missão pedida por Jesus, que era levar a igreja e o conhecimento de Cristo até os confins da terra. É natural a percepção do leitor, como eu já tinha dito, que esse livro tem um protagonismo maior de Paulo. Já expliquei o porquê. Lucas foi o seu obreiro, ok? Paulo é um nome romano de Saulo, que nasceu na Sicília, mais especificamente em Tarso. Por isso ele é chamado de Paulo ou Saulo de Tarso. Essa cidade era um importante centro da cultura grega à época. Vale a pena lembrar que o mundo vivia uma crescente eclosão intelectual, né? Que provinha da Grécia, era a primavera da filosofia grega. De onde havia saído icônicos Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Saulo tinha cidadania romana, entretanto ele era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro fiel do partido dos fariseus, o mais importante colegiado de doutores da lei de Deus em Israel e membro importante do Sinédrio. Apesar de haver bastante controvérsia sobre o tema de Saulo, ele foi levado a Jerusalém, que era um lugar importantíssimo, e está sendo criado aos pés do Gamaliel. Então Saulo conhecia profundamente a cultura grega, falava grego e aramaico. Como um estrito conhecedor das leis de Deus, o jovem Paulo destacava entre os seus pares. Ele era muito zeloso pelas leis judaicas. E esse zelo das leis judaicas fez com que ele fosse comissionado pelos covardes do Sinédrio a ser o sujeito que encabeçaria uma perseguição àquele movimento que ele supunha que fosse o falso movimento do cristianismo. Mas vocês sabem o que aconteceu. Saulo esteve presente
Ele foi provavelmente o acusador principal de um dos mais queridos mártires da igreja primitiva, o Estevão. E Saulo consentiu com a sua morte. Foi dado a ele o prêmio das roupas daquele homem, depois desse homem ser apedrejado. Saulo viu a defesa desse homem, ouviu a defesa desse homem, que foi uma defesa tão contundente que os outros homens colocavam os dedos no ouvido para não ouvir, porque era tão convincente as palavras de Estevão. Saulo esteve presente ali. De alguma maneira, essas palavras que foram ditas diante de Paulo, cheias do Espírito Santo, incomodaram profundamente o ser de apóstolo Paulo. Nesse momento, eu acredito que foi onde Deus colocou as algemas em Saulo. Os aguilhões foram postos em Saulo, na minha compreensão. Os aguilhões foram colocados sobre a vida de Paulo no momento em que ele ouve o discurso apaixonado, fiel e poderoso daquele homem de Deus que estava prestes a ser apedrejado. O discurso de Estevão foi, na minha visão, os aguilhões que prenderam Saulo. Saulo está fazendo uma extensa viagem agora, com cartas que lhe dariam a possibilidade de perseguir os cristãos em todos os lugares, arrastá-los, trazerem presos e, de certa forma, acabar com esse movimento chamado cristianismo. Então, mas durante essa longa viagem que Paulo está fazendo a Damasco, ele está sendo consumido por pensamentos. Saulo era muito inteligente. As coisas que aquele homem fala têm um casamento muito perfeito com aquilo que Paulo conhecia da lei de Deus. O Senhor, sabendo disso, aparece para ele como um grande clarão, e ele cai ao chão. E o Senhor imediatamente diz, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele sabe que ele está diante de uma visão do sobrenatural. E aí o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, Saulo entende que as palavras que ele ouvira no julgamento de Estevão, de fato eram palavras verdadeiras. E agora, o Saulo recebe de Deus as seguintes palavras: olha, será duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Em outras palavras, eu já o prendi, Saulo. Você não tem como sair da minha mão. Eu já te contactei, eu já trouxe-o como meu prisioneiro. Por isso que lá na frente Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, eu não luto mais para livrar-me dessa condição de prisioneiro. Não farei isso de jeito nenhum. Eu sou prisioneiro de Cristo. E Cristo disse para ele: será muito duro para ti recalcitrar contra esses meus aguilhões. Nesse momento Paulo se rende e se torna o maior apóstolo de toda a igreja primitiva. O impacto das palavras de Paulo, o impacto das realizações de Paulo nas suas 3 principais viagens missionárias, sacudiram o mundo de uma forma tão extraordinária que é impossível pregar teologia sistemática sem as cartas do apóstolo Paulo. Um grande estudioso da palavra de Deus aqui do nosso país disse que 80% das bases doutrinárias da teologia sistemática, tal qual conhecemos hoje, só são possíveis a sua compreensão na íntegra por causa das cartas paulinas. Ou seja, um homem essencial para a igreja primitiva. Eu sei que teremos outras oportunidades de falar sobre as doutrinas paulinas quando for falar sobre as suas cartas, mas eu quero deixar um registro sobre esse homem tão extraordinário, que recebeu de Deus uma unção tão grande, mas ele esperou o seu tempo, ele esperou a sua vez. Nós vamos ver um homem tão extraordinário congregando 7 anos como uma pessoa absolutamente comum. Veremos um homem tão extraordinário tentando de todas as maneiras links ministeriais para chegar a Pedro e ser reconhecido. O Senhor fez com que ele esperasse o tempo certo, o momento certo, até que a igreja de Antioquia, orando e jejuando, enfim, disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me para mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamaria. É tão bacana isso. Saulo, na hierarquia do conhecimento, estava muito acima de Barnabé, muito acima. Mas o Senhor, quando foi chamar, disse: separai-me para mim a Barnabé e a Saulo. Prioritariamente o Senhor chama para o apostolado o Barnabé, e Saulo é chamado em segundo lugar. Agora veja que coisa interessante. Deus está trabalhando no ego de Paulo. Paulo vai falar sobre isso. Paulo é muito forte para falar sobre a luta e a guerra do seu ego, o homem velho com o homem novo. Então agora o Senhor chama Paulo em segundo lugar, e aí eles vão para a obra missionária. Deus quis que isso acontecesse. Deus quis que o protagonismo de Saulo fosse durante o exercício da sua obra.
Paulo aceitou passivamente, tranquilamente, ser chamado em segundo. Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo estabeleceu que fosse assim. Começou a primeira viagem missionária. Nunca mais você vai ver o nome de Barnabé na frente de Saulo. Sempre você vai ver Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Ou seja, durante a jornada ministerial de Paulo, Paulo de fato se mostrou ser um homem muito superior ao santo e maravilhoso ministério do seu companheiro da sua primeira viagem missionária. Então Barnabé deixa de ser o protagonista, foi protagonista na chamada, mas durante a execução da chamada, Paulo foi o protagonista. É assim que Deus faz com cada um que Ele chama e vocaciona. Não se preocupe se o teu nome não foi chamado em primeiro. Normalmente as pessoas mais extraordinárias de Deus, Deus trabalhará primeiro no seu ego, para que depois que o seu ego é trabalhado, o Senhor possa usá-lo de maneira extraordinária para o seu reino e para a sua obra. Na próxima aula, quando iniciaremos a matéria de epístolas paulinas, quero convidá-los a estar conosco na nossa próxima aula. Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse ensinamento de Atos dos Apóstolos, esse preâmbulo de Atos dos Apóstolos que estamos passando a vocês, juntamente com a sua leitura do texto, possa te dar uma compreensão muito clara sobre aquilo que Deus os chamou ou nos chamou através do Espírito Santo para fazermos como igreja de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.